Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E o programa de hoje, meus amigos, é Fogo no Parquinho. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui, e eu não vim pra apagar, eu vim pra incendiar mesmo. Incendiar, você é incendiário, senão você era bombeiro. Exatamente. E eu não tenho vocação, não tenho. Pois é. Hoje o papo é uma provocação importante para o mercado. O sommelier e a sommeliere de cervejas deveriam se comunicar melhor com os consumidores globais de cerveja. Quando eu falo global, não é do mundo só. A totalidade das pessoas que consomem cerveja no nosso país deveriam receber um tratamento especial, ou a gente deveria falar apenas com os 2% que consomem as cervejas artesanais? Muitos pontos de interrogação. E para esse papo, nós chamamos o jovem prodígio e novíssimo fenômeno do Instagram, o cervejeiro Rafael Cheruti, para contar um pouquinho sobre a sua experiência. Cheruti, se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Quando eu recebi o contato para participar com vocês, eu fiquei bastante contente. Me senti bastante honrado de poder estender um pouco o que eu tenho tentado fazer no Instagram para mais pessoas e talvez provocar, como a Lud falou, algum tipo de reflexão, especialmente na galera que, assim como eu, como a Lud, eu acho que o Henrique também, né, é sommelier de cervejas. Sou. E tentar fazer com que, principalmente, a galera do nosso meio tente olhar para os novos consumidores, ou talvez não tão novos assim, afinal de contas, muitos deles nem entraram nesse mundo, né? Eles ainda não fazem parte dos 2%, e provocar, de fato, essa discussão e essa reflexão para a gente tentar fazer com que esses 2% em algum momento virem 2,5%, virem 13% e assim por diante. Mas eu falei que eu falava pra caramba, né? Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael Cheruti, sou sommelier de cervejas desde 2018, trabalho com cerveja desde 2018 também. Se me permitem o espaço, eu sou sommelier responsável pelo marketing da cervejaria La Birra de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul também. E desde 2020, mais ou menos, eu tento trazer algumas pautas, alguns assuntos sobre cerveja de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, através das minhas redes sociais, tendo agora há poucos dias, um pouco mais de um mês, começar de fato a alcançar um público mais amplo, e aí trazendo essas discussões e tentando mostrar que a cerveja, para a maioria das pessoas, que a cerveja não é só aquilo que elas sempre viram, que elas sempre ouviram, que elas sempre leram, que elas sempre encontraram no supermercado, e que existe um mundo muito grande aí para ser descoberto, e que elas precisam se permitir de fato fazer isso no primeiro momento, para aí sim, né, entender um pouco mais sobre tudo isso. Perfeito. Não é pouca coisa. Paga nós, La Birra. Porra, a gente já tá com cara do marketing aqui, Henrique. Fecha a gravação, vamos fazer uma reunião. É isso aí, tipo, olha só, é só assinar o contrato, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu puxar meu papel aqui. Aceitamos propostas. Ó, viu? Eu sempre digo, o não eu já tenho. É, vamos pra humilhação. E nunca é demais mendigar. Exato. Às vezes a gente só precisa levantar a pauta. É só isso que falta às vezes. É isso aí. É, exatamente. Boa, boa, gostei. Viu? Eu sabia que ia dar certo. Galera, mais que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente e de qualidade, como você está vendo aqui. Então, que tal se tornar nosso mecenas? Sendo nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp e acessar nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E claro que ainda tem sorteios de brindes, vários mimos para que você, para quem está junto com a gente nessa jornada, se sinta abraçado, querido, estimado. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, sei lá, tô com o bolso vazio, a grana tá apertada, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Como? Que tal compartilhar o link desse episódio com alguém que gosta do conteúdo e do universo cervejeiro? E não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio, né? Então, 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem muita diferença pra gente. E o melhor, que pra você custa um total de R$0. Então, a gente conta com você para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe.
Bom, para me preparar para essa pauta, eu fui pesquisar um pouco sobre a origem do termo sommelier. E olha que engraçado, meus amigos. Eu descobri que ele remonta da Idade Média e, claro, apesar da nossa pronúncia não ser a melhor possível, é da língua francesa, né? Sommelier. Vai fazendo biquinho, inclusive. E o sommelier, ele era o profissional responsável designado pelo transporte e cuidado com as bagagens ou suprimentos de um senhor feudal ou viajante. O sommelier basicamente era um carregado de cargas, digamos assim. Com o tempo, isso evoluiu para se referir a quem era responsável pelos mantimentos, e aí sim incluindo as bebidas, especialmente os vinhos, nas cortes europeias. Esses profissionais deveriam, então, selecionar, armazenar e servir o vinho e outras bebidas, garantindo a qualidade e o serviço correto. Aí vem a modernidade, né, nos tempos mais atuais, e o sommelier passou a ter um papel de especialista em bebidas, né? Vinho, cerveja, destilados, chás, até mesmo água, dependendo do contexto que está inserido, né? O termo tornou-se sinônimo de um profissional com conhecimento técnico para proporcionar uma experiência gastronômica aprimorada, ou seja, levar a um próximo patamar a experiência do consumo, né? Toda a experiência do consumo de bebidas e comidas. Gourmetizaram o sommelier e ele se afastou da simplicidade e, quiçá, das pessoas, ou pelo menos da grande maioria delas. E aí, Cheruti, é onde você começa o seu papel aqui, que é: qual o papel que tu enxerga, considerando esse contexto que a gente falou, do sommelier de cervejas no mercado artesanal que a gente tem hoje? Vamos lá. É meio que consenso entre a galera que já fez um curso de sommelier, entre a galera que é do meio, entre a galera que já assistiu alguma aula, onde a gente sempre escuta mais ou menos as mesmas coisas, né? Que é que o sommelier ele pode atuar em várias frentes, seja numa cervejaria, seja num bar, seja num empório, seja trabalhando como PJ, fazendo seus próprios eventos e por aí vai. Então, sim, a gente consegue com que um sommelier de cervejas ele tenha uma atuação grande em várias etapas, né, da cadeia. Se eu for dar a minha experiência própria dentro da cervejaria, eu faço desde avaliação de produto, validação de lote, inscrição de cerveja em concurso, sugestão de melhoria em receitas, sugestão de novas receitas, o texto que vai no rótulo da cerveja sou eu que faço, evento, atender consumidor, entender produtos que o mercado está precisando, que fariam sentido, né, para o contexto que eu vivo e assim por diante. Então a gente tem o cara que trabalha no bar, a gente tem o cara que trabalha na importadora e entre outras coisas. Mas para mim, agora respondendo a pergunta, né, de fato, eu entendo que o sommelier ele tem que ser o elo, ele tem que ser a ponte entre a cerveja e o consumidor. E sempre lembrando, e eu acho que como tu falaste da questão de gourmetizar o termo e gourmetizar a profissão, muitas pessoas no caminho esqueceram que a estrela de tudo isso é a cerveja. E a ponta mais importante, no final das contas, é o consumidor. Então, o sommelier não é o sommelier estrela. Eu percebo que muitas pessoas acabam querendo trazer o holofote para si, né? Trazer a luz para si, e esquecendo de fato de criar esse elo, criar essa conexão entre a cerveja e o consumidor. E eu entendo que essa conexão, que esse elo, ela é feita basicamente de duas maneiras. E elas, na maioria dos casos, para mim, elas estão ligadas, que é ensinando, né, passando conhecimento adiante e também servindo. Quando eu fiz o curso de sommelier, lá em 2018, eu confesso que eu tinha uma certa visão um pouco deturpada da coisa, né? Eu vinha de uma área completamente diferente, né? Eu vim da logística, para vocês terem uma noção. E eu era uma pessoa extremamente infeliz, aquela história bonita de contar, de fixar o post lá no Instagram, inclusive. Era uma pessoa infeliz, estava com 27 anos, pensei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero fazer uma coisa que eu goste. E aí eu pensei, poxa, eu gosto tanto de cerveja, né? Adoro cerveja. A gente aqui em casa consome muito, minha esposa gosta, acho super da hora. Então eu preciso estudar isso. Só que na minha cabeça, do Cheruti lá de 2017... eu ia trabalhar muito mais falando sobre cerveja, aquela coisa bem glamurosa mesmo, né? E quando eu cheguei no curso sommelier, eu percebi que a vibe, que o rolê todo ia ser diferente. E eu sempre falo isso para as pessoas. A instituição que eu estudei, e eu sei que as outras instituições, que eu tenho amigos que são professores, que estudaram também, deixam muito claro que a vida não é esse mar de rosas, tá? Que as pessoas imaginam que vai ser quando tu faz um curso de sommelier de cervejas. Então eu tinha um pouco essa visão deturpada, da parte glamurosa, que a minha vida ia ser entrar numa sala e ia ter 10 pessoas super interessadas para me escutar falando de cerveja belga, de cerveja alemã e etc e tal. E logo eu vi que não seria dessa forma. Então acho que eu peguei essa vibe muito rápido e me ajudou bastante.
Então, assim, eu percebo muito isso, que as pessoas esquecem um pouco que o fim, né, é fazer com que o consumidor esteja mais próximo, aprenda um pouco mais e consiga fazer com que a cerveja de fato seja, né, a grande estrela. Tem uma coisa... Primeiro, eu sou sommelier não praticante. Vamos colocar nesses termos, assim. Mas eu gosto muito da visão que a Bia Amorim tem sobre o universo de sommeliers. Que ela fala do prazer em servir, né? Não sei se pelo menos a impressão que eu tenho, quando eu olho de fora, parece que a gente acabou bebendo do pior do universo dos sommeliers de vinho. Que é aquele rolê do glamour, que a pessoa toma um gole, dá uma cuspida e já fica pensando, nossa, isso aqui foi da Borgonha, 1915, e o jovem tava com dor de barriga quando fez esse vinho. Eu acho que, eu tenho a impressão que esse afastamento veio um pouco dessa visão mais arrogante, talvez? Um pouco mais distante de que eu sei a verdade e você não sabe a verdade. Eu sei o que é até certo e você não sabe, sabe? Eu achei muito legal tu trazer esse ponto sobre o servir. Porque no final das contas, lá atrás já era sobre servir. Lá nos primórdios do universo da sommeliaria, tá certo essa palavra? Sommelieria. Sommelieria. Era sobre servir. E eu acho que continua sendo sobre servir. Mas parece que em algum momento do caminho teve essa desconexão, né? Eu acho que hoje, em função de tudo que acontece, né, no mundo globalizado, tudo muito diferente do que era lá atrás, né, quando começou esse rolê todo, obviamente o serviço ele segue sendo muito importante, ele é uma maneira que muitas pessoas têm de fazer o primeiro contato com o consumidor, encantar essa pessoa, fazer com que ela queira, né, descobrir outras coisas. Eu lembro muito do mercado cervejeiro em 2017, 2016, 2018, aqui em Caxias do Sul, quando o cara entrava num bar e ele tinha lá 10 torneiras e ele não sabia nada, e aquele cara que tava no balcão, que às vezes nem tinha todo esse conhecimento teórico, era o cara que chegava pro cara que tava no balcão e falava, poxa, tu vem aqui no bar todo dia, mano. Tu toma Pilsen todos os dias. Que tal tu provar uma Helles agora e experimentar isso, assim, assado e tal. Então eu vejo que parece que se perdeu um pouco isso, sabe? De tentar entender as necessidades do cara, entender o que ele já experimentou e tentar guiar ele minimamente para que ele consiga fazer outras escolhas, melhores ou não, vai depender, né, do que ele gosta, do que ele acha bacana ou não, mas tentar levar ele para um outro caminho. E aí, com essa questão toda de globalização e etc e tal, a gente tem a ferramenta, né, essas ferramentas digitais para talvez fazer esse primeiro contato, para que daí esse cara, quando ele estiver lá no bar, no restaurante, onde quer que seja, e ele vê aquela cerveja diferente, talvez ele pense, poxa, tem um maluco lá que eu vejo de óculos, barbudo e de boné, que falou um dia um negócio sobre isso. Poxa, eu acho que vale a pena tentar experimentar. E aí a gente entra no casamento entre essas duas figuras, né? Porque talvez eu possa ter falado coisas muito legais para ele, mas se ele não tiver um serviço legal, um atendimento bacana, talvez ele vai dizer, poxa, palavras muito bonitas, mas no final das contas, achei uma droga. Então, eu acho que a gente tem esses dois papéis, a gente consegue talvez trabalhar isso de uma maneira que alguns anos atrás não era possível. E sempre, né, da maneira que eu enxergo, que eu gosto de trabalhar, é sempre tentar trazer essas informações para as pessoas, e eu acho que a Lud faz super bem isso também, de maneira simples, de maneira descomplicada, de maneira acessível, sem essa arrogância que tu falou, eu sei, vocês não sabem, então escutem eu falando, né? Eu acho que dessa forma que a gente vai fazer com que as pessoas consigam olhar para nós com um pouco mais de atenção e talvez fazer um movimento muito trabalho de formiguinha mesmo, porque afinal de contas a gente não espera que o ano que vem vai estar completamente diferente, a gente espera que esse trabalho ele seja uma construção que a gente sabe que vai demorar alguns anos ainda para surtir algum efeito, se obviamente nós agora fizermos o nosso papel da melhor maneira possível. Então, eu acho que aí você me ajuda a ir conduzindo na nossa próxima pergunta, que é, primeiro, você conseguiu fazer um reflexo sobre a cena de 2016 para cá, mas eu acho que a gente pode dar até passos atrás, né? Quando a primeira turma do curso sommelier foi formada aqui, salvo engano, em 2010/2011, e você formou essas pessoas que eram curiosos, gastrônomos, alguns atendentes de bar e etc. E aí a cena deu uma escalada muito rapidamente, né? A gente tinha um período de chegada de rótulos estrangeiros aqui muito intensos, em um contraponto com uma cena interna ainda muito incipiente, né? Ainda muito recente, que mudou completamente agora, inverteu, chega menos cervejas importadas e a cena de produção nacional cresceu exponencialmente. E aí o sommelier, ele foi virando essa pessoa inalcançável, como o Henrique citou aí a situação do vinho, que você gira a taça, que você bochecha o vinho, cospe e tal, não sei o quê. Se você não falar com palavras difíceis, você tá falando errado. Então, é como se a gente pegasse o conhecimento e falasse, o conhecimento é só meu, e eu não, no final eu não estou querendo transmitir conhecimento, eu estou querendo transmitir alguma soberba, não sei.
E aí, a pergunta é, a gente tá pensando que você acredita que a maneira como os conteúdos são produzidos hoje, até muito recentemente, ele aproxima ou afasta as pessoas de conhecer mais aromas e sabores? E aí vou deixar aqui só uma provocação. Há um tempo atrás, no Hora do Gole, que era o podcast do Eduardo Sena, a Carolina Oda falou, ela reclamou, adoro as pedradas da Oda, que ela traz uma visão do mercado muito interessante. Ela falou que o beba menos, beba melhor parece uma frase de moderação, mas na verdade é tipo assim, beba menos essa cerveja ruim que você bebe, beba mais, beba melhor essa cerveja que é boa, que eu te digo que é boa. Então, parece uma frase inofensiva, mas talvez tenha essa conotação. Então, eu queria entender com você, como é que você pensa se o conteúdo que é produzido hoje globalmente, tá? Eu tô produzindo um conteúdo, você tá produzindo outro que tenta aproximar, mas você acha que globalmente as pessoas estão fazendo aproximação ou afastamento de aromas e sabores novos? Sobre o que tu falou da frase da Caroline Oda, eu lembrei de um negócio que eu sempre falo e eu respondo muito pra galera, que é cerveja boa, no final das contas, é aquela que tu, né? Tu gosta de beber, que tu tem acesso a tomar, porque afinal de contas, de novo, trazendo o papo para a questão da arrogância, quem somos nós para dizer, no final das contas, o que é bom, né? Uhum. Tirando os aspectos técnicos e etc. de lado, quem somos nós para dizer o que é bom e o que não é bom, né? Eu acho que já parte um pouco dessa arrogância que às vezes a gente acaba tendo, e talvez, mesmo que em níveis pequenos, todo mundo acaba tendo um pouco, né? Então, assim, sobre a pergunta, né, mais especificamente falando, eu vejo de duas formas, tá? Eu vejo que tem muito conteúdo bom mesmo sendo produzido hoje. Eu lembro da época que eu comecei a pesquisar sobre cerveja, para ler sobre cerveja, isso 2016, por aí 2017, a oferta de informação ela era significativamente menor do que é hoje, né? Uhum. Obviamente também eu não sabia muito onde procurar, né? Isso é um ponto significante para encontrar os resultados que tu tá buscando. Então hoje eu acho que tem muito mais conteúdo. Só que eu vejo de duas formas, tá? Eu acho que a maior parte do conteúdo que é criado na internet sobre cerveja, ele é direcionado, mesmo que não seja de propósito, né? Na fonte, ele é direcionado para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que já deram o primeiro passo, tá? O cara que eventualmente ele sabe o que é uma IPA, ele sabe o que é uma Weiss, ele não entende muito de estilos de cerveja, ele sabe que existe muita coisa, mas ele não conhece. Então eu acho que tem muito conteúdo para esse cara, tá? Acho que tem muito conteúdo para esse cara e eu acho que esses conteúdos são muito valiosos para fazer com que essa pessoa prove outras coisas além das coisas que ela já provou, tá? Mas o meu segundo ponto é que para esse cara que ainda não deu o primeiro passo, a gente não tem praticamente nada. A gente não tem praticamente nada mesmo, porque eu remodelei a forma que eu tento me comunicar. Faz alguns meses que eu, de certa forma, coloquei o pé no freio e parei de criar coisas e eu entendi que eu precisava ir mais a fundo e tentar entender outras coisas antes de voltar a criar material para rede social e até para minha comunicação de cervejaria mesmo, tá? Então eu fui buscar algumas coisas e eu comecei a pensar que talvez, da mesma forma que a gente trabalha, a gente não, porque eu não trabalho com isso exatamente, mas como se trabalha em venda, por exemplo, que a gente tem aquele contato, né, topo de funil, que é para pegar o bastantão, né, e a gente traz essa pessoa, depois a gente faz aquele trabalho de meio, que é tentar mostrar alguma coisa para ela, tentar fazer com que ela entenda outras coisas, tô tentando traduzir para a criação de conteúdo esse funil de venda, tá? Uhum. E até chegar ali no fundo de funil, que nesse caso seria tu ter um cara que tá apto a comprar alguma coisa, a comprar uma cerveja, ir na cervejaria do seu bairro e tudo mais. Então, eu tentei direcionar minha criação de conteúdo para isso, porque de fato eu vejo que boa parte do conteúdo que é criado hoje na rede social sobre cerveja, mesmo que seja um conteúdo de boa qualidade, por pessoas que nitidamente sabem o que estão falando, esse conteúdo para essa pessoa que não deu o primeiro passo, é o conteúdo que o cara tá aqui, ele olha e fala, cerveja belga, tá, isso aqui não é para mim, próxima pauta. Sim. Entende? Então eu acho que para esse cara iniciante, eu acho que a gente tá meio carente desse tipo de conteúdo, para que primeiro ele veja uma coisa que é confortável para ele, que ele já conhece, afinal de contas, ninguém gosta de se sentir ignorante, né? Esse é um ponto interessante de falar, né? Então, assim, trazer alguma coisa que seja natural para essa pessoa, que ela já tenha visto de alguma forma, que ela entenda minimamente, talvez ele olhar e vai dizer, poxa, tem algo aí, nesse contexto que eu já conheço, existem coisas que eu ainda não sei. Então, talvez começando por aí, a gente consiga bater mais e atingir mais essa galera. O Steve Krug, ele tem um livro que é O Não Me Faça Pensar.
E é um livro relativamente antigo já, não é um livro tão recente, mas ele fala umas coisas muito interessantes e vai muito de acordo com o comportamento das pessoas hoje em mídias sociais e tudo isso, que é, o tempo de decisão é muito rápido. As pessoas têm um tempo de decisão muito rápido. Alguma coisa é menos de 1 segundo, a pessoa olha um conteúdo e ela já sabe se ela quer ou não quer aquele conteúdo. E tu tocou num ponto muito importante, Cheruti, pra mim, que é, as pessoas não gostam de se sentir menores, as pessoas não gostam de se sentir ignorantes. E, de certa forma, o conteúdo entregue, quando ele é entregue com esse... vou pegar uma Duchesse do Bourgogne aqui, vou pegar uma cerveja muito diferente, a pessoa olha pra aquilo, ela não olha assim, tipo, nossa, que legal, vou provar, pensar, nossa, mas que coisa mais estranha, isso não é pra mim. Porque, primeiro, e a gente não tá botando aqui nem a questão do poder aquisitivo. Sim. Que é uma coisa que também manda muito quando a gente pensa naquela pessoa que consome cerveja de massa, que vai lá na gôndola do supermercado e diz, eu vou pegar essa aqui hoje porque é pra comemorar, que custa 2 centavos mais cara, e essa aqui é do meu dia a dia, que custa 2 centavos mais barato. Então tem uma parada também que essa decisão, tudo isso tem que estar envolvido no conteúdo que é gerado, porque a pessoa que vai receber isso é a pessoa que tá ali olhando e diz, essa cerveja eu tomo. Já puxando um pouco do que tu faz, que é, tô tomando uma Petra, paga nós, Petra. Tô tomando uma Petra que, esse cara tá falando sobre a cerveja que eu tomo. O que ele tá falando sobre a cerveja que eu tomo? É essa parte que eu acho que, de certa forma, eu sinto falta também no mercado. Gera identificação, o que você tá falando, eu acho. É isso. Né? Você gera identificação. Por isso que as pessoas... Primeira rede social, pelo menos... Bom, posso estar falando da besteira, mas a primeira rede social que alcançou mais pessoas foi o Orkut. O Orkut tinha o quê? Comunidade. Claro que existia fórum antes, em outros lugares, etc. Mas os fóruns e as comunidades nada mais eram que nichos onde as pessoas se reconhecem e trocam informações sobre um interesse em comum. Né? Então, se as pessoas não se identificam, elas não ficam ali. Então, é natural que a gente acabe alcançando uma faixa de público maior nesse tipo de conteúdo. Mas eu vou fazer uma observação que o conteúdo que o Cheruti está produzindo, que ele traz a análise técnica da cerveja e fala desde a boa, da Antártica, até uma IPA, uma Labirra, uma cerveja artesanal. É claro que nesse começo tem que falar mais das cervejas mainstream, que é para você justamente se conectar com mais pessoas e, por vezes, até os vídeos podem parecer que são repetitivos, porque elas são muito iguais. E isso é educação. Isso é o que eu mais respondo. E elas são feitas para ser assim. Exato. Todas as cervejas que esse cara fala tem notas de miolo de pão. Eu acho que é o que eu mais li nos últimos 30 dias. Com certeza. Mas é isso que é importante, que você tá reforçando a imagem e a percepção de que todas elas são muito iguais. E é um negócio que eu bato muito lá no meu Instagram, gente, tá bom, você adora a boa, você já provou a boêmia, você já... Agora, vamos ser infiel? Eu sou só fiel à minha esposa. Vamos ser infiel. Infidelidade cervejeira é o que eu mais prego. Tá bom, já provou a Vit? Tá bom, legal. Agora vai pra Vaz. Aí da Vaz vai pra Hop não sei o quê. Aí da Vaz... Vai subindo esse degrau. E volta pra tomar a sua cerveja de churrasco. Mas, não, sabe, vamos... E aí é a história que você tava falando do funil. A gente joga pra dentro, num topo de funil, porque entra muita gente, porque as pessoas querem saber sobre cerveja. Só que você precisa... O esforço maior é trazer pro meio e pro fundo, que aí no final a gente tá formando um novo bebedor, de alguma maneira, né? A gente tá contribuindo pra que essa pessoa vá à gôndola do supermercado e pegue uma garrafa diferente, etc. E aproveitando, Lud, que tu trouxe essa questão do Instagram, né? O Cheruti, ele descobriu, meio que inventou ou reinventou um formato que alcançou muitas pessoas na rede social, né? No Instagram especificamente. São números que a gente que está inserido há bastante tempo aqui no meio da cerveja e inserido digitalmente no mundo da cerveja, a gente sabe que são números bem incomuns para esse universo, né? Da cerveja artesanal. Uma pergunta que me ocorre aqui, Cheruti, eu entendo que o teu conteúdo, já entrando agora muito no que tu tem feito nos últimos tempos, esse conteúdo que tu tá gerando, ele pega o topo de funil, que nem a Lud trouxe. Mas, em determinado momento, até por essa questão de repetibilidade, que as coisas acabam sendo muito iguais no topo do funil, tu precisa fazer com que essas pessoas deem o próximo passo. Sejam infiéis, vamos usar o termo da Lud. Sejam infiéis. Elas comecem a buscar mais coisas. Tu tem isso na tua mente? Como que tu pretende fazer essa... Eu não queria usar transição, mas esse próximo passo mesmo, essa próxima etapa na jornada da pessoa como consumidora de cerveja?
Legal, pergunta bem legal. Esse conteúdo iniciante, como vocês falaram, e o topo de funil, ele vai acabar entrando pessoas que nunca ouviram falar de alguns termos, pessoas que são completamente novatas e etc. Então eu sinto que esse é o momento de trazer, né, esse volume de pessoas que querem aprender sobre cerveja, como a Lud falou, porque de fato muita gente quer aprender sobre cerveja, só que talvez, como tu falou antes, talvez não seja abrindo uma Duquesa de Borgonha que vai gerar esse interesse no cara, mas sim uma cerveja que ele está familiarizado. Eu considero, e desde o início eu tenho feito isso intercalando com algumas cervejas um pouco diferentes, mas ainda assim cervejas, né, que a pessoa encontre no supermercado para fazer com que essa pessoa se sinta inclinada a provar alguma coisa diferente antes de dar um passo, que talvez para mim seja lá o fundo do funil mesmo, né? Que vou tratar na sequência, que é de começar a visitar a cervejaria do bairro, tentar entender, tentar estudar um pouco mais sobre cerveja. E esse meio de funil que eu tenho tentado fazer, não necessariamente com os conteúdos, mas mais com esse sentimento de comunidade, falando com a galera nos stories, abrindo caixinha de pergunta pra galera tirar dúvidas que pra gente parecem as coisas mais simples do mundo, mas que é dúvida de muita gente. Então eu tô tentando criar esse senso de comunidade, tentar trazer essa galera pro meio através de algumas questões nesse sentido. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu posso falar marcas aqui, sem problema nenhum? Pode. Inclusive, se tu conseguir o contato delas depois, é melhor ainda. Perfeito. Cara de pau. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, existem algumas marcas que a gente encontra com muita facilidade, que são cervejas especiais de grandes companhias, né? Por exemplo, Patagônia, Eisenbahn, Lagunitas. Eu acho que essa cerveja se encontra praticamente no Brasil inteiro, né? Uhum. E algumas dessas cervejas, mesmo que elas às vezes custem R$1,50 mais caro que algumas, são cervejas que para muitas pessoas elas são meio tipo, meu Deus, eu não vou provar isso aqui porque isso aqui é muito diferente. Intocáveis. Então, essa cerveja já é para esse cara um passo bem além do que ele tá acostumado. Então, assim, eu faço, sei lá, um vídeo sobre uma Eisenbahn Weizenbier, que é uma cerveja que eu acho super honesta e etc e tal. E o cara olha e fala assim, caramba, eu sempre vi essa cerveja no mercado, mas como ela é um pouco mais cara, eu nunca experimentei. Agora que eu tenho um cara aí, um maluco que tá falando que ela é legal, eu vou experimentar. Então eu já considero que isso é um passo a mais nesse caminho, nessa descoberta de novos aromas e sabores. E aí eu tenho tentado trabalhar muito isso também em stories, né, nesse bate-papo. Eu respondo todo mundo, tá? Respondo todo mundo no direct, todo mundo que me chama eu respondo, que é aquela questão assim, poxa, você fez um vídeo de uma IPA de supermercado que eu adoro, mas você falou algumas coisas não tão legais. E aí o meu papel é assim, cara, vamos lá. Dentro da proposta dessa cerveja ou dessas cervejas, ela entrega o que ela pode entregar dentro de vários fatores que a cervejaria, inclusive, não controla, que é o pós, transporte, armazenamento, e etc, e etc, e etc. Mas, se tu quiser, de fato, provar uma coisa um pouco diferente, que vai ser mais interessante, eu tenho certeza que a cervejaria que tem no teu bairro, ou a cervejaria que tem na tua cidade, ela vai ter um produto fresco, ela vai ter um produto sensorialmente mais agradável e que muitas vezes, em boa parte das vezes, nem é tão mais caro assim do que aquilo que tu compra no mercado que tu paga 8, 10 reais uma lata. Então, na proporção de volume, muitas vezes esse cara ele pode ir na cervejaria do bairro dele e comprar um litro de IPA a 15, 18 reais. Talvez nem vai ser uma diferença tão significativa, mas talvez seja o próximo passo. E é assim, voltando à história do funil, né? Eu entendo que o fundo de funil nesse caso seria, de fato, esse cara provar algumas cervejas diferentes e ver, poxa vida, eu gosto disso, não gosto disso, então eu posso começar a fazer algumas outras escolhas e posso tentar olhar com mais calma e com mais carinho para a cervejaria do meu bairro, para a cervejaria da minha cidade. Eu posso... Então, essa pessoa talvez possa vir a ser a pessoa que num churrasco ou num jantar vai levar 2, 3 cervejas diferentes, vai mostrar para um amigo. Essa pessoa ela pode ser eventualmente a pessoa que talvez vá fazer um curso de sommelier porque ela quer entender um pouco mais, ou eventualmente ela possa comprar um material que eu produzo, um material que a Lud produza, um material que alguém do meio produz para tentar ensinar um pouquinho mais. Então, assim, de novo, o topo pra mim é receber toda essa galera de uma maneira gentil, tentar fazer com que esse cara não se sinta ignorante e conseguir ensinar ele minimamente o possível. E aí esse cara ele vai dar o segundo passo, que eventualmente é provar uma Vitibir no supermercado. Em vez de comprar 2 latões, né, de 473 ml, talvez ele compre ali uma garrafinha e experimente. Até daqui a pouco esse cara tá provando a cervejaria da cidade dele, até ele tá frequentando um evento de cerveja para provar coisas diferentes, conversar com a galera e tudo mais, até ele, né, ser o cara que em algum momento vai ser a ponte também, vai ajudar a ser a ponte, né, de talvez levar informação, mostrar produto pros seus amigos, pros seus familiares, marido, mulher, esposa, enfim, mais ou menos nessa linha assim. Ô, Charuti, tu tocou em alguns momentos nessa fala agora, tu tocou em ponto sobre valor, né, sobre preço.
essas pessoas que tu tem atingido, que tu tem, não sei se atingido é a palavra correta, mas essas pessoas têm alcançado, na verdade, o preço, eu entendo que tem pessoas que o preço é realmente um fator importante por questões realmente financeiras, no sentido de não ter o dinheiro, não ter como gastar mais do que isso, e às vezes para a pessoa tomar 3 latas de uma cerveja é mais importante do que tomar 2 latas de uma cerveja um pouco melhor. Não vou fazer julgamento disso aqui. Mas também é fato que tem muita gente que tem a condição financeira, mas que também olha pelo viés financeiro de tipo, eu quero comprar mais barato, eu vou... A pergunta pra ti é, o preço é uma coisa frequente quando tu faz os teus vídeos, quando tu traz esses assuntos? É uma coisa que é importante ainda para as pessoas? Ele é importante, mas muito menos importante do que a falta de conhecimento e acesso que as pessoas têm. Eu recebo algumas mensagens falando, já provei essa cerveja, só que ela é muito cara aqui na minha cidade, por isso eu provo eventualmente, quando eu vou fazer um jantar ou alguma coisa nesse sentido. Então eu recebo algumas mensagens assim, sim. Mas o que eu vejo que é mais determinante é aquela questão assim, eu vi a cerveja, mas eu não sei se ela é boa, então eu tenho medo de experimentar. Entendi. Então eu acho que é muito mais a questão da falta de acesso a essas informações do que necessariamente grana de fato, né? E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem muito disso, né? Que eventualmente pra gente pode parecer uma diferença tão boba, R$2 uma cerveja, mas para algumas pessoas é uma diferença de fato bastante significativa, né? No volume, no montante, etc. Mas eu vejo que é muito mais assim, a Lud comentou antes, assim, que a pessoa prove cervejas diferentes e depois volte para sua cerveja do churrasco, né? Volte para aquela sua cerveja confortável, que todo mundo tem uma cerveja de conforto, assim, mas eu vejo que é muito mais isso, é o medo de largar essa cerveja que tu sabe que é legal, que tu sabe que te agrada, para provar alguma coisa que é mais cara e que tu não tem a certeza que tu não sabe se tu vai gostar. Então eu acho que muito mais, de fato, é a falta de informação do que necessariamente é questão financeira. Eu concordo plenamente com você. E para a gente já caminhar para o nosso próximo, a gente produz um conteúdo na Hipacondríaca que tenta derrubar essa barreira de preço, que é a substituição de packs. Então a gente pega, sei lá, quanto custa o pack de Antártica agora no supermercado que eu tô? Latão 473, custa R$ 49,98. Aí eu vou tentar pegar na gôndola do supermercado R$ 49,98 de cervejas que são especiais, artesanais, que estão à disposição ali. E é uma troca igual. O mesmo dinheiro que você gastaria. A diferença é volume, que é o que a gente recebe também. Mas eu quero tomar 12 latões. Enfim, essa pessoa não quer ser convertida. E tudo bem também. Porque não é uma conversão. Essa pessoa não quer ser convencida, ela não quer conhecer isso agora, não tá no tempo dela, mas a gente consegue ali derrubar a barreira do financeiro, do tipo, eu não tenho esse dinheiro. Né? Então isso ajuda um pouco a tangibilizar, porque tem a informação, como o Cheruti está falando, e tem a outra da pessoa acreditar que é possível que ela consiga acessar aquilo, entendeu? Às vezes a gente cria... Eu brinco aqui em casa muito do tipo, quando um problema se avizinha e ele está embaixo da minha cama, eu vou olhar se é uma lagartixa ou se é um dragão. Porque às vezes é uma lagartixa, porra, e a gente tá achando que é um dragão. Vamos olhar, bota a luz, é uma lagartixa. Não, é um dragão. Então fudeu, vamos sentar e vamos pensar melhor. Enfim. Belíssima analogia. Me perdeu. Como é que é? Me perdeu, agora foi muito bom exemplo. Bom, a gente tá vivendo uma coisa que eu também acho que é muito interessante da gente perceber. Isso não é um problema da cerveja, mas eu acho que é um problema da bebida alcoólica de uma maneira geral, né? A faixa etária, a galera mais nova, não necessariamente está aderindo ao álcool. Pelo menos são as informações que chegam pra gente, que as pessoas de uma geração mais nova estão bebendo mais tarde, estão bebendo menos, blá, blá, blá. Onde que você acha que tá o papel do sommelier, do influenciador, para tentar recuperar ou para aproximar, se existe alguma coisa para recuperar dessa juventude sem responsabilidade com o exercício do bebê? Jovem deu errado, só queria dizer isso. Então, eu acho que o papel é bem... ele é de relevância, tanto do sommelier, ou do influenciador, ou do sommelier influenciador, enfim, desde que a gente consiga fazer a comunicação necessária e consiga fazer o nosso papel da maneira mais adequada. Porque a gente tem, acho que, algumas frentes para atacar nesse processo que são bem importantes. A primeira delas, que a gente consiga passar a nossa mensagem
de que a cerveja não é só uma bebida alcoólica, né? Ela pode ser um instrumento de gastronomia, ela pode ser um instrumento de outras coisas, trazendo muito mais a questão sensorial e de experiência do que qualquer outra coisa. Porque, vamos lá, se o objetivo é consumir álcool e ficar bêbado, talvez tu não vá conseguir, de fato, converter essa pessoa, como tu disse, porque, eventualmente, de fato, ela nem quer, ela não tá pronta, não seja o momento dela. Mas para aquelas pessoas que, eventualmente, querem ouvir isso, eu acho que a gente usar da cerveja com as questões gastronômicas e com as questões de experiência seja um ponto importante que a gente tem. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que a gente tem uma possibilidade muito grande de produtos que não são novos na sua concepção, mas são novos no sentido de estarmos falando mais sobre eles agora. Que, obviamente, estou falando de cerveja sem álcool, cerveja de baixa caloria, cerveja sem glúten e por aí vai. Desde que a gente consiga fazer a nossa comunicação, mostrar que essas cervejas têm o seu valor. E se tem uma coisa que eu fico puto, de verdade, é quando eu vejo sommelier, cervejeiros, profissionais da área menosprezando e falando algumas coisas não tão legais sobre esses tipos de produtos. Porque a gente tá perdendo, ano após ano, a gente tá perdendo gente, a galera mais nova não tá bebendo, ou tá bebendo muito menos do que nós bebíamos aí alguns anos atrás. A gente tá bebendo menos porque a gente tá ficando mais velho também, né? Eu, pelo menos, tô bebendo menos, mas com mais sabedoria e com escolhas melhores. Mas assim, eu acho que a gente tem que conseguir trabalhar bem esses produtos, né? Fazer com que as pessoas entendam o valor desses produtos, especialmente essa galera mais nova, para que de fato a gente tenha, né, uma próxima, digamos assim, leva de consumidores de cerveja, que talvez não sejam os consumidores que vão estar bebendo cerveja em grandes quantidades ou, enfim, de outras maneiras, mas vão saber que apesar de algumas restrições que eventualmente as pessoas têm ou que eles tenham, eles conseguem ainda assim unir algumas coisas que eles gostam de fazer, como, por exemplo, atividade física, com uma cerveja de baixa caloria, de teor alcoólico mais baixo e tudo mais, unindo isso talvez ao prazer de beber cerveja, sem deixar de lado algumas coisas que as pessoas eventualmente façam. Então eu vejo principalmente essas duas coisas, a gente conseguir trazer a cerveja para contextos mais de experiência e não necessariamente de consumo de álcool, né? Obviamente as coisas estão ligadas, mas muito mais pro lado de experiência, gastronomia, e talvez trabalhar melhor esses produtos, né? Pensando nesse nicho de mercado, que é esse nicho de mercado de fato é crescente, né? As pesquisas mostram isso de fato, e fazer com que as pessoas vejam que existem produtos bons a serem consumidos, mesmo que eventualmente existam algumas restrições por parte das próprias pessoas, né? Legal. Eu acho assim que é importante a gente, só para amarrar esse ponto, que eu acredito que se a gente conseguir, enquanto mercado, falando do mercado de cerveja especial artesanal, se a gente conseguir passar pela turbulência que está significando esses últimos anos, eu acho que a gente vai sair muito melhor no final desse túnel, que está mais longo do que a gente imaginou. Por que eu digo isso? Porque nunca houve, no Brasil, tanta oferta de cervejas, estilos, cervejarias diferentes. A gente sempre foi massificado pelas mesmas cervejas produzidas em latinhas e rótulos diferentes, mas a mesma coisa. Então a gente tem a possibilidade de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Conseguir romper com esse mercado, aumentar esse mercado, essa faixa de mercado que estagnou nos 2%, se a gente persistir, entendeu? Se o mercado artesanal conseguir persistir, atravessar esse túnel, do lado de lá, quem sair, eu acho que sai mais fortalecido. Mas eu também sou uma pessoa emocionada, eu sou uma pessoa que acredita no futuro. Mas já usando esse teu otimismo, essa tua visão otimista, Lud, eu te pergunto, Charuti, que é o que tu acha que falta para a cena artesanal de cervejas artesanais? O que tá faltando para ela alcançar mais pessoas? Tu já deu algumas pinceladas durante a nossa conversa sobre alguns, se tu pudesse de alguma forma concentrar essa informação do que o que falta para aproximar mais pessoas da cena artesanal. Primeira coisa, eu acho que falta muito esse trabalho de sommelier, né, inserido mesmo, de criar esse elo, né, essa ponte entre o produto e o consumidor. Sempre de maneira simples, de maneira acessível e criando, né, uma ponte, não criando ainda mais, né, barreiras e obstáculos. Obviamente, a gente sabe que o preço, muitas vezes, ele é um impeditivo de algumas coisas numa análise mais superficial. Só que eu ainda acho, trazendo não só a realidade que eu vejo na minha rede social, mas para o dia a dia, que o nosso maior problema ainda é a questão da falta de informação. Eu tenho um case da cervejaria que eu trabalhava antes, né, da cervejaria La Birra, acho que foi em 2020, durante a pandemia, que a gente fez uma ação naquela época que estava absolutamente tudo fechado e estava todo mundo, né, com dor de cabeça, ninguém sabia o que ia fazer, porque basicamente na época a cervejaria que eu trabalhava não tinha bar
Então, basicamente, a venda da cervejaria era alguma coisa de varejo e venda para outros bares, tá? Então, a venda simplesmente em uma semana ela existia e na outra semana ela não existia, né? Então, as contas todas estavam para serem pagas, os tanques estavam cheios de cerveja e não acontecia nada. E aí, na época, a gente fez uma ação muito voltada para o público local, né? Que a cervejaria ficava situada num distrito aqui de Caxias, afastado. Cervejaria Ordeu, que é na saída de Caxias do Sul, para quem eventualmente possa já ter ouvido falar. E a gente fez uma ação mais concentrada na galera local, e a gente vendia PET, né, 1 litro, 2 litros. E a comunicação foi muito em cima de preço, mas de produto também. Que era assim, tá vendo esse PET aqui? Ele custa, sei lá, R$15. Tô chutando o número porque eu não lembro. R$15. O valor desse PET aqui custa tanto, e o valor 3 garrafinhas da cerveja, aquela da garrafinha verde, custa tanto. O líquido é mais ou menos a mesma quantidade, e aqui tu tem um produto fresco, local, blá blá blá, para ajudar uma empresa que tá aqui do teu lado, etc, etc, etc. E funcionou bastante na época. Por que eu tô falando isso, tá? Porque às vezes a gente precisa mostrar para as pessoas, como a Lud muito bem faz no quadro dela no Instagram, que não é só valor, né, no sentido financeiro, não é só grana, né? As pessoas não sabem que existe essa realidade, tá? Para nós é a coisa mais normal do mundo, para alguém que toda vez que vai no mercado, passa no corredor de cerveja para ver o que tá acontecendo. Que eu acho que é o comportamento que vocês devem ter, porque é o comportamento que eu faço sempre. Pelo menos eu passo no corredor para ver o que tá acontecendo. Se tem alguma coisa nova, se tem alguma coisa mais cara, mais barata. Então, muitas vezes esse cara, ele nunca fez a conta que eventualmente ele comprar um PET de 1 litro de uma cervejaria da cidade dele é mais barato do que comprar 2 latas de 473 de uma cervejaria que ele vê sempre lá na gôndola do supermercado. Então eu acho que muito mais do que a questão de preço é a questão da falta de informação, é a questão que as pessoas têm medo de arriscar em coisas que elas não conhecem, e às vezes, como tu falou lá no início, não é uma questão de, eu não tenho R$5 a mais. Não, às vezes a pessoa tem, mas ela tá tão confortável consumindo aquela cerveja de segurança, no inconsciente dela ela pensa, poxa, por que eu vou arriscar, né? Então eu acho que o nosso papel é informar isso. Eu acho que é uma autocrítica, inclusive, eu acho que as cervejarias, de maneira geral, comunicam algumas coisas muito mal nesse aspecto. E assim, vamos lá, enquanto o cara vai no supermercado e ele compra 2 ou 3 latas de IPA, eventualmente tem uma cervejaria super legal no bairro dele, na cidade dele, vendendo uma IPA fresquinha que custa igual ou menos do que isso. Só que a própria cervejaria não faz essa comunicação. Então, assim, não espere que o cara que está entrando no mundo da cerveja, ele vai sair procurando algumas coisas onde gastar o dinheiro dele. Eventualmente a gente precisa pegar esse cara pelo braço, literalmente dizer, olha só, tá vendo o que você tá tomando agora? Pô, bacana, a cerveja de supermercado, ela tem o seu valor, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. Mas você também pode consumir isso, você também pode experimentar isso aqui. Então eu acho que, de fato, muito mais do que questão de preço, embora o preço ainda seja um fator determinante, é a gente conseguir informar melhor. Se a gente conseguir informar melhor, comunicar de uma maneira mais eficaz, mais assertiva mesmo, essa barreira do preço ela cai em uma grande maioria dos casos. Perfeito. Eu vou trazer um comentário sobre uma sensação que eu tenho para poder puxar a pergunta. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, vocês estão aí na região sul, eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, principalmente depois da pandemia, mas já antes, sofreu muito, sobretudo nos negócios de PDV. Empórios de cerveja, né? Não tô falando de bar, tô falando... Ele até pode ser um bar, mas principalmente o PDV que vendia a cerveja de garrafa, a cerveja de lata, na geladeirinha, tal, que você podia ir para pronta entrega. Você chegava lá e comprava a sua cerveja se você quisesse. Essa figura desse empório, aqui no Rio, pelo menos, empório, eu não conheço mais. Não tem, acabou. A pandemia dizimou o que não tinha acabado antes por conta da própria crise do Estado, a pandemia acabou. Então eu acho que você perde um ponto de contato com essa pessoa curiosa que está acostumada a comprar no supermercado, passou numa lojinha de bairro, entrou, tem um monte de rótulo diferente, tem um monte de lata bonita, tem um monte de copo escandaloso, podia estar comprando uma cerveja pelo rótulo que fosse, podia estar comprando uma cerveja para beber naquele copo bonito, mas não está fazendo isso porque essa informação não chega mais para ela, não está mais perto dela para que ela possa acessar. Aí vem a conexão com a pergunta. A única maneira de atingir as pessoas, sejam elas jovens ou não, atualmente, é através das redes sociais? Então, eu não saberia dizer com 100% de certeza que é a única maneira. Mas eu vejo que é a maneira principal, de maneira esmagadora em relação a outras formas, tá? Porque, assim,
a gente perdeu esse momento de contato, como tu falaste, né? Tu falou especificamente de empório. Aqui o fenômeno é mais ou menos o mesmo, tá? Não é nada diferente. Aqui o fenômeno é mais ou menos o mesmo. Os empórios que ainda existem, eles viraram espécies de lojas de presente. Então eles vendem cerveja e copo no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, no Natal e etc e tal. Tá. Tirando um e outro caso bem pontual, mas no mais é isso. Os próprios bares, tá? E aí eu vou falar de um contexto que eu tô inserido, que é muito mais fácil de mostrar. A gente brinca que o nosso público envelheceu, né? E o que acontece? O nosso público envelheceu de fato, porque a galera mais nova não tá indo, tá? Então o nosso público, basicamente, ele continua o mesmo pré-pandemia. Alguns pararam de ir no bar por alguns motivos, como o cara casou, o cara teve filho, o cara percebeu que era muito mais da hora ficar em casa, fazer sua própria comida, comprar cerveja, beber em casa, do que sair. Então teve várias mudanças de comportamento. Então, assim, de fato, hoje eu enxergo que a maneira da gente conseguir conversar com a galera mais nova, mostrar algumas coisas, é rede social, se a gente conseguir adequar a nossa linguagem, a nossa maneira de nos comunicarmos à realidade dessas pessoas. Porque tudo que a gente tem feito, ou que a maioria das pessoas tem feito, pensando num público específico, você vai falar com um cara de 18, 19 anos, vai ser difícil. Vai ser difícil ele compreender a tua mensagem, e não porque ele não seja uma pessoa inteligente, não é isso que eu tô falando. Mas as prioridades e os interesses são completamente diferentes. Então, assim, eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente pode abordar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais delicada, talvez com um pouco mais de humor, para tentar trazer esse meio e trazer essas coisas para uma realidade talvez um pouco mais próxima do que ele está acostumado no dia a dia dele. Uhum. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, mas é mais ou menos nessa linha que eu penso. Total, eu acho que é por aí. A rede social, eu concordo com você, não é o único canal, mas não estar lá enquanto negócio, enquanto cervejaria, é um assassinato empresarial. Eu falo assim, ó, a gente faz muito, falando como cervejaria, a experiência que eu tenho de cervejaria, tá? Uhum. A gente faz muitos eventos, tá? A gente tem o dia a dia de bar, então em todos esses ambientes a gente percebe que a quantidade de galera mais nova só diminui, cada vez menos, tá? Então o nosso contato com essas pessoas num ambiente que eventualmente a gente pode conversar com elas é cada vez menos, tá? Cada vez menor. Uhum. A gente participa de muitas coisas também como cervejaria, em feiras de negócios, em assim, algum evento corporativo, que aí querem algumas marcas como patrocinadores, e eventualmente a gente vai lá para estarmos presentes e conversar com algumas pessoas. Um evento completamente sem viés de venda, mas sim para conversar, fortalecimento de marca, etc. Mesmo nesses ambientes de empresa e etc., cada vez menos pessoas jovens também estão nos procurando e nos buscando, tá? Então, de fato, onde a gente percebe que a gente consegue ter um contato maior, mas mesmo assim menor do que a gente gostaria, é de fato rede social. Eu achei bem legal a observação de vocês dos empórios, né? Quando eu comecei a beber cervejas diferentes, cervejas especiais, em Porto Alegre tinham empórios grandes que vendiam bebidas alcoólicas. Aí, bebidas... Saudades, inclusive, disso. Exato. Daí tinha um corredor gigantesco com cervejas, um corredor com vinho, um corredor com destilados, e tinham pessoas ali dentro que meio que ajudavam. O que tu quer provar? Aí, talvez nem fossem sommeliers, talvez não fossem, porque era uma época mais remota. Mas eram pessoas que te ajudavam a tomar decisões. Essa aqui é local, essa aqui é mais diferente, essa aqui é novidade. Tinha essa pessoa. E isso faz uma falta tremenda no mercado. Tremenda, que é aquela pessoa que entra pra comprar, sei lá, um Caseiro del Diablo e olha assim, nossa, mas eu nunca tinha visto tanta cerveja assim. Uhum. Porque eu não conhecia o lugar e eu fiquei sabendo que tinha vinhos e minha esposa gosta muito de vinhos. E eu entrei por causa dos vinhos. Eu fui lá pra comprar vinho pra ela e acabei descobrindo que lá dentro tinha um monte de cervejas. E a gente perdeu isso. E a gente... É que, na verdade, quando a gente diz que as redes sociais são a maneira de atingir o jovem, é porque hoje a rede social é a realidade das pessoas. A realidade, talvez no nosso tempo, fosse esse empório, esse lugar, essa bottle shop. E vou mais além. Eu não sei, Lud, como é que tá aí no Rio de Janeiro, mas aqui, além de não ter mais empórios, os bares também estão fechando. E cada vez tem menos bares com ofertas diferentes de cerveja e não mais o bar da cervejaria, sabe? Uhum. A gente só tá tendo bares de cervejaria. Não tem mais aquele conceito de eu entrar num bar. Porque no final das contas é o mais sustentável, né? Exato. Só que aí tu também perde com a variedade, tu perde de provar coisas diferentes. Também um pouco por essa questão. Mas definitivamente eu nunca parei pra pensar na falta que faz o empório.
Porque a gente acabou se acostumando a fazer compras online ou fazer as coisas online. Mas entrar, caminhar, pegar a garrafa... Poxa, eu nunca tinha visto essa garrafa aqui. Ficar dando next numa paginação não é a mesma coisa do que ficar vendo na prateleira. Conquista de uma maneira diferente, sabe? Eu queria compartilhar um case específico meu. Eu já contei algumas vezes essa história, na verdade, mas acho sempre legal, porque é exatamente isso que a Lud trouxe e tu complementou agora. Eu acho que foi 2016 o ano, se eu não me engano, ou 2017, eu não tô lembrado agora, e eu já bebia bastante coisa diferente, mas eu comprava muita... A minha fonte de compra de cerveja era o Zafari, né? Então eu comprava... Saudade da época que tinha Pilsner Urquell, eu tinha Orval no Zafari, inclusive, né? Comprava muita coisa no Zafari, bebia cervejas diferentes, mas sem eu usar muito, assim, né? Bebia Pilsen, bebia Weiss, etc. E aí, nessa época, eu tinha um colega de trabalho na minha profissão anterior, que era um cara... já bebia muita coisa diferente, então era o cara que sempre tava me falando, poxa, tu precisa provar a IPA, tu precisa provar a APA e etc e tal. E aí, certo dia, a gente tava num shopping aqui de Caxias do Sul no final de semana, eu e minha esposa, e a gente parou pra comer, na praça de alimentação do shopping, e do outro lado da praça de alimentação tinha um empório, uma loja de cerveja, que tinha torneira, mas era empório, presente, etc e tal. E aí eu falei, poxa, vamos entrar nesse negócio, vamos tomar esse troço que o cara tanto fala, né? Vamos entrar nesse empório e vamos beber. E aí a gente chegou no empório, e aí eu falei pro cara, poxa, eu queria uma cerveja assim assado e tal, acho que nem soube explicar muito bem pra ele. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas e eu disse, cara, eu tô acostumado a tomar isso e aquilo, mas eu não quero nada muito que me agrida, não quero nada muito diferente, mas beleza. E aí ele me indicou uma cerveja, uma American Pale Ale na época, e aí a gente sentou à mesa, eu e minha esposa e tal, e eu me senti tipo, que eu fui descobrir depois, eu me senti tipo o Garrett Oliver fala no livro dele que ele tomou uma cerveja inglesa e ele não sabia se ele tava gostando, mas ele não conseguia parar de beber, né? E o cara serviu pra gente, a gente bebeu e a gente se olhava e tipo, pô, da hora, legal, diferente e tal. E foi a partir daí que a gente começou a comprar muita cerveja, de fato, diferente e experimentar, eu e minha esposa. E aí, uma coincidência muito feliz, engraçada do destino, em 2022, quando eu fui trabalhar na cervejaria La Birra, esse menino que me atendeu lá em 2017 era o comercial da cervejaria. Ah, que legal. E aí, no primeiro dia, a gente começou a conversar e eu falei pra ele, cara, eu acho que tu é uma pessoa que me atendeu em 2017 no Empório e tal, trabalhou no lugar tal essa época, e o cara falou, poxa, trabalhei. Eu falei, poxa, tu foi o cara que possivelmente mais tenha me ajudado indicando uma cerveja, talvez estivesse tomando Pilsen, Weiss, apenas isso até hoje, né? Então, olha o ponto de contato que a gente tinha com as pessoas e que hoje, de fato, a gente não tem. Porque no bar é muito mais difícil de fazer esse trabalho, justamente porque fica limitado à tua produção, ao que tu tem para oferecer. Afinal de contas, você está vendendo, né, a tua cerveja especificamente. Então, é notável que cada vez menos ferramentas e espaços de contato a gente tem com as pessoas, né? Então, no final das contas, a maneira digital é o que a gente consegue passar o mínimo do mínimo do mínimo de informações que a gente conseguia passar ali 6, 7 anos atrás, né? Perfeito. Gente, olha só como é que esse assunto é rico e ele tem um monte de reentrância e aí a gente vai buscando coisas e vai conectando esses pontos e vai descobrindo. E a gente aqui no Surra, quando vai falar com algum prospect de patrocínio, etc., a gente apresenta justamente pontos de contato. Porque às vezes alguém procura a gente para fazer uma divulgação, quero divulgar no podcast. Mas não quero isso, quero aquilo. Gente, ponto de contato é importante. Onde vocês puderem encostar é bom, né? Falando de podcast, quer aparecer no programa, quer estar na newsletter, quer estar no Instagram, Isso é ponto de contato. São públicos diferentes que consomem conteúdos de maneiras diferentes. Empório, bar, e-commerce da cervejaria, Instagram, tudo é uma ferramenta que vai estabelecer um ponto de contato para te ajudar a se comunicar com o público que você quer. Então, assim, formar público não é fácil. Eu já ouvi de muito dono de cervejaria dizer que não quer ou que não sabe fazer. Tipo, ele quer receber o Beer Geek. Eu já ouvi de muito dono de cervejaria aqui no Sul, ele quer receber aquela pessoa que está pronta para comprar Pastry Stout. Tá pronta para comprar New England Hypadaça com Nelson Salvan. Mas não tá pronto para produzir ou para atrair esse público que tá com a carteira querendo gastar o dinheiro lá na cervejaria dele, né? Então a gente tá enfrentando um dilema na minha concepção. Ou a gente forma novos bebedores interessados em cerveja especial, ou o nosso mercado morre no meio desse túnel que eu falei que tá comprido, que eu acho que a gente consegue atravessar. Olha que coisa... Afinal das contas, é um tanto quanto controverso isso que tu falou, né? Do cara que ele não tem paciência ou ele não tem
Outro dia eu fiz uma frase que até umas pessoas me xingaram, que eu falei que o consumidor novo, esse cara entrante mesmo, assim, novato, ele não tem muita paciência para as grandes coisas e os grandes feitos da cerveja, né? Que às vezes a gente debate, a gente fala das cervejas novas, a gente fala de 1000 assuntos que eu acho que são muito legais, inclusive, mas esse cara, ele não tá pronto, ele não tá nem aí, né, para as grandes coisas da cerveja que a gente tanto fala e enche a boca orgulho pra falar. E olha que interessante o que tu falou. O cara se sente muito mais apto a atender o Beer Geek, a atender o cara que já conhece um pouco de tudo. Só que esse cara, ele vai ser muito menos fiel a ele do que o cara que for na cervejaria e ele conseguir conversar minimamente com o cara e fazer o cara provar, sei lá, uma Hoppy Lager na cervejaria. Esse cara aqui, talvez ele não tenha paciência para conversar, ele tem muito mais potencial de ser um consumidor fiel depois disso, desse primeiro contato da cervejaria, porque foi, afinal de contas, ali que ele aprendeu alguma coisa, ali que alguém olhou pra ele, não achando que ele era um completo ignorante, não ensinar alguma coisa pra ele. Então, olha só como isso é curioso, né? Talvez se perde muito a chance de formar e fidelizar algumas pessoas parando 5 minutos no balcão do bar pra trocar uma ideia. Total. Não, e Beer Geek é infiel. Essa que é a parada. Total. Essa pessoa tá tentando cativar uma pessoa que vai voltar daqui a 2 anos no bar dela. Porque ela vai rodar 1.500 bares, porque Beer Geek é esse o perfil. Tem dinheiro, muito provavelmente, porque Beer Geek pobre não vai existir, a pessoa não vai tirar financiamento pra comprar cerveja. Mas a parada é que essa criatura, ela não vai estar ali toda semana. Ao passo de que a pessoa que tu conquista, a bebedora de uma cerveja de massa, que mora perto, ou que pelo menos tem o costume de ir no bar, essa sim, ela pode se tornar uma local. Mas, ô Cheruti, o papo tá bom, mas a gente também, em algum momento a gente precisa parar, senão a gente continua eternamente aqui, o assunto ele não se exaure nunca, porque é um tema que todo mundo gosta de conversar, e a gente precisa, na verdade, conversar mais sobre esse assunto pra sair do outro lado, como a Lud falou, né? O túnel tá grande, e a luz não chega, mas a gente tem ainda a esperança de que vai chegar. Eu tenho a tendência a ser o velho gritando contra as nuvens, dizendo que no meu tempo era melhor, mas é massa ver alguém tentando fazer uma coisa diferente. É massa ver tu, ver a Lud tentando fazer coisas diferentes pra tentar chegar nas pessoas, porque no final das contas é sobre pessoas, né? A cerveja não existe sem pessoas. Mas queria deixar espaço pra ti agora, se tu quiser dar uma palavrinha de falar sobre tuas redes sociais, falar sobre como é que as pessoas te encontram, abrir teu coração, o espaço é teu. Bom, a primeira coisa que eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu não vou falar aqui que eu escuto todos os episódios, porque eu estaria mentindo, afinal de contas eu não tenho tempo nem pra levar minha filha no parquinho aqui debaixo do prédio pra brincar, tá? Então eu não vou falar isso, mas eu já ouvi vários episódios, assim como do Surra de Lúpulo, como do Braçagem. Eu posso falar do Braçagem antes, tu acabou dando um corte muito seco, assim, nele, mas eu posso falar do Braçagem, escutei muitas vezes também. Então eu fico muito feliz de ter o espaço aqui para poder falar. Eu imagino, pelo menos, que uma parte muito grande dos públicos que escutem vocês sejam públicos que já estão mais inseridos no meio, né, que já conhecem um pouco mais de cerveja, mas para essas pessoas eu gostaria de tentar deixar uma espécie de apelo para que olhem para as pessoas que estão lá no início, lá embaixo, nesse aspecto de cerveja, olhem elas com mais carinho e tentem ajudá-las nesse caminho, né? Tentem ajudá-las a fazerem melhores escolhas, porque eventualmente essas pessoas em algum outro momento estarão ajudando outras pessoas a fazerem melhores escolhas também. Então a gente precisa muito trabalhar essa galera que está chegando, e como eu falei lá atrás, a gente precisa ser menos arrogante, a gente precisa ser mais acessível para essas pessoas. Afinal de contas, como eu sempre falo lá no meu Instagram, todo mundo merece uma boa cerveja. Cerveja boa é aquela que cada pessoa gosta de beber, que a pessoa tem acesso, que a pessoa tem disponibilidade, né? A cerveja que a pessoa gosta de brindar com seus amigos, de abrir com seus familiares. Então, assim, a gente precisa, né, abrir, digamos assim, os olhos das pessoas para que elas entendam que cerveja é muito mais do que aquilo que elas sempre viram, do que elas estão acostumadas a ouvir, a ver por aí. @Cherutson no Instagram, no TikTok, no YouTube, para quem quiser acompanhar um pouco mais. Me considero uma pessoa bastante acessível, então quem quiser mandar mensagem, trocar ideia, eu fico sempre à disposição. Mandem mensagem que eu adoro conversar, como vocês devem ter percebido. Perfeito, perfeito. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo no Instagram e no TikTok. Se tem alguma sugestão de pauta, de convidado, manda um e-mail para contato@surradelupulo.com.br. A gente fica por aqui.
agradecendo demais a presença do Cheruti, todo esse conteúdo que foi compartilhado. Eu acho que a gente dá mais um passinho pra olhar embaixo dessa cama e descobrir que é uma lagartixa que tá aqui embaixo, não um dragão. É isso, meus amigos. Valeu, gente. Abraço. Até semana que vem. Até. Beba local, beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.